Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar em sorriso gengival? Quando o dente é curtinho e tem muita gengiva? Hoje eu vou falar um pouquinho de gengivoplastia. E para quem não me conhece, sou a doutora Luete, sou dentista, responsável técnica e diretora da Clínica Beblanc. E hoje eu vou falar sobre gengivoplastia, que nada mais é do que fazer toda uma plastia na gengiva. Muitos pacientes acham que os dentes são muito pequenininhos, que precisam fazer um aumento, seja com lente de contato, seja com faceta, que tem dente parecido de criança, mas na verdade é a gengiva que está recobrindo o dente. Então, para isso, nós precisamos fazer um estudo com uma sonda, a gente chama de sonda periodontal, que ela tem uma marcação em milímetros e ela tem a ponta arredondada. Então a gente coloca, insere essa sonda entre o dente e a gengiva para medir quanto de gengiva mole, que ela não tá colada, é uma gengiva que não é a gengiva inserida, é uma gengiva em excesso. Então a gente faz essa marcação para conseguir fazer a gengivoplastia. Na verdade, o primeiro passo seria o quê? Primeira coisa, antes de tudo, de qualquer procedimento, é fazer uma boa de uma limpeza, uma raspagem, tirar tudo que é tártaro, inflamação, né? Se tiver com gengivite, então a gente precisa limpar para essa gengiva voltar à normalidade, porque muitas vezes ela tá muito inchada, mas por uma questão de bactéria, né? Por inflamação, principalmente após o uso de aparelho ortodôntico, com aqueles brackets e o fio, o paciente não consegue higienizar devidamente e ela começa a ter esse aumento de tamanho por causa da inflamação. Então, precisa remover todo o aparelho, fazer a limpeza para ver de fato como que é essa gengiva. Então, o primeiro passo é esse, limpeza, raspagem. Após esse primeiro passo, a gente vai avaliar o estado da gengiva, então nas condições saudáveis. Aí a gente faz essa sondagem com a sonda, né? E marca milimetricamente ali quanto que dá para tirar. Então, se vão ser só os centrais, se vão ser os laterais, canino, pré-molar, molar, arcada toda, em cima e embaixo. Precisamos fazer essa consulta de avaliação. E aí agendamos então a consulta da cirurgia. Na consulta da cirurgia não é necessário ir com um acompanhante, porque é uma cirurgia muito simples, é como se fosse fazer uma retirada de cutícula. Então é tranquila, né? A gente sempre pede para ir bem alimentado, né? E não precisa ficar nervoso. Hoje já tem para a gente usar nesse tipo de cirurgia o bisturi elétrico, que ele vai fazendo a remoção desse excesso e ele vai cauterizando. A gengiva ela é muito vascularizada, tem muito sangramento, né? Então, na hora que faz esse corte com o bisturi, o próprio bisturi cauteriza, então ele fecha esses vasos para não ter esse sangramento e ajuda muito na cicatrização. Então, tanto esse bisturi e dá para usar também o bisturi convencional. Então, precisa anestesiar toda a arcada ou na região onde vai ser feito o procedimento, uma anestesia infiltrativa e aí faz a cirurgia. É muito tranquilo e o resultado é imediato, porque na hora que você remove esse excesso, a gente já expõe o tamanho ideal do dente. Então já dá aquele aspecto de dente grande e sai aquele sorriso gengival, né? Dá uma impressão muito mais bonita. Então é imediato. Claro, a gengiva ela vai ficar um pouquinho agredida, né? Então machucada. Então às vezes fica até meio pretinha onde houve essa cauterização. Mas a cicatrização, por ser um local muito vascularizado, a cicatrização é muito rápida e o pós-operatório é muito tranquilo. E não tem a necessidade da gente dar ponto, remover depois pontos, entrar com muita medicação. Às vezes a gente entra com um Tilenol, um paracetamol, qualquer medicação apenas para dor.
não anti-inflamatório, antibiótico, não tem a necessidade, tá? Normalmente ela é muito simples. Aí, o pós-operatório, a gente pede 7 dias para dar uma avaliada e depois de 30, 40 dias é o estágio que ela vai ficar. Tem alguns casos que depois desses 7 dias, conforme ela cicatriza, ela dá uma afastada, então ela vai dar uma retraída. Então, a gente precisa verificar se não houve nenhuma alteração, porque a ideia dessa gengivoplastia também é deixar o máximo possível aí simétrico, né, os dentes e o contorno deles. Então, se um ficou mais tortinho, a gengiva tortinha, acaba até influenciando no formato do dente, né? Porque a gengiva ela acompanha o dente. Então, se ela tá mais tortinha, dá a impressão que o dente é mais triangular. Se ela tá mais redondinha, dá a impressão que o dente é mais redondinho. Se ela tá mais reta, dá a impressão que o dente é mais quadrado. Por isso que nas avaliações estéticas a gente tem que avaliar o dente e a gengiva, porque um complementa o outro. Então, o primeiro passo, fazer a limpeza, né? Tirar toda essa inflamação, deixar ela saudável. Faz o ato cirúrgico, faz a gengivoplastia, depois, se necessário, faz esse retoque. E aí depois, se quiser fazer um clareamento, se achar que tem a necessidade de fazer uma estética ali do dente com resina, com faceta, com lentes de contato, aí é por último, é quando ela já estiver bem cicatrizada. Agora, tem alguns casos que precisa tirar osso também, porque a gengiva ela acompanha o nível ósseo. Então, se tem muito osso, não adianta só tirar a gengiva, ela vai formar de novo. Então, precisa como se fosse dar uma raspada, tirar um pouco desse nível ósseo para a gente alcançar o nosso objetivo. Essa cirurgia acaba sendo um pouquinho mais invasiva e o pós-operatório também é um pouquinho mais doloroso. Alguns casos tem que dar ponto, né? Descola todo a gengiva ali da região, faz a raspagem do osso, remove o osso necessário, volta a gengiva em posição e aí sutura. Nesses casos, sim, a gente vai precisar de um acompanhamento um pouquinho maior aí, verificar se cicatrizou bem, se não teve inflamação, se o paciente está higienizando bem, porque, como eu falei, ela é um pouquinho mais invasiva. Então, pós-operatório, às vezes pode entrar até com anti-inflamatório, tá? Mas tanto um quanto o outro, o resultado fica muito bom, muito bonito. Tira aquele aspecto de sorriso infantilizado, de dente curto e às vezes é apenas um excesso. Então a gente tem que só tomar cuidado, sempre se atentar para não invadir o espaço biológico que a gengiva tem que ter. Então, se invade muito, se remove muito osso, se remove muita gengiva fora do que seria indicado, a gente vai ter um outro problema, né? Que aí vai começar a ter o que? Uma retração muito grande dessa gengiva, exposição de raiz, sensibilidade dos dentes. Então tem que ser muito bem avaliado, muito bem indicado. Não são todos os pacientes que têm essa indicação, mas na grande maioria é indicado e o resultado é maravilhoso. Não precisa ter medo, é um tratamento seguro, rápido e é uma cicatrização muito boa. Claro que cada organismo responde de uma forma, né? A gente sempre orienta tanto na alimentação quanto na higienização. Então, assim, porque tudo isso interfere. Se é um paciente que já não tem uma higienização muito boa, a gente só vai fazer essa cirurgia quando a gente vê que o controle da placa bacteriana está estável. Agora, se é um paciente que não higieniza, não passa fio dental, tem periodontite, tem gengivite e nada melhora, não dá para fazer, porque daí arrumaremos outro problema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que se sintam seguros para fazer, porque vale muito a pena. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, curtir aqui o meu canal, segui-lo, para ter mais dicas aí de saúde bucal, integrativa e muitas orientações para vocês, tá bom? Obrigada, um beijo e até a próxima!